Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Como nós prometemos na semana passada, nós estamos retomando hoje o assunto acidente aéreo da Chapecoense. Para isso, excepcionalmente, nós vamos ocupar integralmente o tempo do programa. Espiritualmente falando, afora todos os sentimentos despertados, todas as manifestações intensas pelo mundo inteiro, de comoção e de solidariedade, o que nós podemos aprender com isto? Será que podemos encontrar alguma resposta que satisfaça a razão? Por que aconteceu? É essa proposta que nós trazemos hoje para debater no nosso programa. Especialmente para você, querido amigo, querida amiga, Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos do Diálogo Espírita, estou eu aqui na companhia da Rose Heidmann. Olá. Para nós falarmos sobre essa lamentável ocorrência que foi o acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense e que vitimou também jornalistas e a própria tripulação da aeronave. Desde os tempos pré-socráticos, que já eram debatidas as questões envolvendo a fatalidade, determinismo, livre-arbítrio, destino, e também as religiões, todas elas acabaram se envolvendo com esse tipo de discussão. Nós não temos aqui respostas completas e definitivas sobre esse acidente, pois nos falta elementos de análise. Mas podemos apresentar algumas conjecturas, algumas possibilidades que justifiquem, que tentem explicar do ponto de vista espírita. Existe um determinismo divino, né, pelo qual nós estamos obrigados a, por exemplo, a morrer. Todos nós que estamos vivos, a morte é inexorável. Esse é um determinismo divino. A reencarnação também, embora muitas pessoas ainda não aceitem, mas independente disso, é uma lei divina a qual todos nós estamos submetidos, pelo menos até um certo estágio evolutivo. Depois ela passa a ser dispensável. Porém, nós não somos máquinas, não somos joguetes da vida, não há acaso, não há sorte, não há azar. O determinismo divino coexiste com o livre-arbítrio, na nossa existência, no nosso estágio médio em que nos encontramos. E se manifesta em dois momentos especiais. Rose, que seriam esses momentos principais em que nós vemos de uma maneira flagrante a manifestação do livre-arbítrio humano? Bom, em primeiro lugar, vamos reiterar o que você colocou, né? Nós vamos interpretar o tema de acordo com os conhecimentos e as reflexões espíritas sobre fatalidades. Não temos como analisar o acidente específico, até porque não está ao alcance, né, do ser humano conhecer as causas espirituais das reencarnações alheias na maioria das vezes. Mas quais seriam, então, os principais momentos em que o ser humano é livre? Ele é livre em todas as suas escolhas morais. Entretanto, os fatos da vida humana são demasiadamente importantes porque se referem à sua evolução espiritual para serem deixados ao acaso. Qualquer pessoa organizada ao fazer uma viagem planeja itinerário, planeja o hotel, leva as moedas ou o cartão para fazer suas aquisições, não é mesmo? A vida humana é muito mais importante que uma viagem curta, então ela é planejada. Ao fazermos o planejamento da reencarnação, nós temos liberdade, dentro dos nossos compromissos e necessidades evolutivas, de fazer as programações espirituais com as ajudas dos nossos mentores. Programamos os fatos principais da existência e, especialmente, o instante e o gênero de morte que vamos sofrer, quando chegar o devido tempo. E, depois, ao longo da existência, fazemos escolhas diárias, porque não somos máquinas. E ao fazermos essas escolhas morais, nós alteramos o ritmo e o rumo
de alguns acontecimentos que podem ser alterados se nós precisarmos, se a finalidade da existência assim o exigir, se nós modificarmos as nossas condutas habituais ou se tivermos problemas ou méritos além da normalidade que necessitem a alteração dessas programações. É, isso que a Rosa está dizendo, ela está bem expressa, particularmente na questão 851 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que todos nós que estamos num estágio médio de evolução, porque às vezes alguns Espíritos estão muito atrasados, muito imperfeitos, e eles estão praticamente inconscientes do lado de lá. Mas aqueles que têm alguma condição, eles, auxiliados pelos mentores espirituais, eles fazem essas escolhas daquelas balizas da sua vida futura. O sexo, a família, casamento, profissão, algumas outras experiências mais marcantes, mais necessárias. E os Espíritos usam a expressão de que eles estabelecem uma espécie de destino. Isso é importante que a gente frise para que a gente tenha uma noção, inclusive na sequência do nosso estudo, então é uma espécie de destino. Agora, quando a gente chega aqui, há alguns motivos pelos quais, às vezes, a gente abandona aquilo que, segundo o escritor Richard Simonetti, ele chama de uma carta de intenções. Não é que venha tudo determinado, que aquele destino seja imodificável. Não, não é. Porque o livre-arbítrio, como ela acabou de colocar, ele continua presente. A cada momento da nossa vida, nós estamos reescrevendo a nossa história. Plantamos causas novas. Causas novas, exatamente. Ações novas, cujas reações viram na sequência. Isso tem vários motivos. Por esquecimento, por fraqueza, por falta de mérito, ou pelo próprio livre-arbítrio que estabelece mudanças. Agora, outra coisa muito importante, Rose, é a gente diferenciar algo que acontece pela vontade, pelo desejo de Deus e algo que acontece com a permissão de Deus. E isso muita gente confunde. Eu já vi muitas pessoas, espíritas inclusive, e fazem uma confusão. E aí gera aquela situação, mas por quê? Por que Deus que quis? Por que Deus salvou um, mas foi milagre, e Deus não teve pena dos outros? Começa a criar aquelas questões. Então, aqui, eu gostaria de deixar, então, já para antes do teu comentário, alguns exemplos. Por exemplo, Deus não gosta de existência de guerras. Deus não gosta de injustiças sociais. Não é por vontade de Deus que há muita fome no mundo. Crueldade, violência, no entanto, elas ocorrem por permissão de Deus. Deus não gostaria que existissem essas coisas. Se ele pudesse subtrair as suas criaturas desse tipo de sofrimento, ele subtrairia. Então, nem tudo é karma, nem tudo é ação e reação, nem tudo é lei de causa e efeito, porque é para cumprimento, né, da lei de justiça divina. Porque aquilo que a gente acabou de colocar, muita coisa são ações novas que terão as suas consequências mais à frente. Nós temos que pensar com amplitude no tema, na minha opinião, né? Em primeiro lugar, o desencarne não é uma tragédia. O desencarne em si, quando está dentro da programação de vida, é um fato natural em que a pessoa retorna a seu lar espiritual, faz parte da sua programação de vida. A morte não existe, as pessoas continuam vivendo. Às vezes ele traz uma comoção geral, além da luta individual de cada espírito, né, que desencarnou no momento que estava no auge do seu processo de sucesso na vida humana, o que já torna a partida, às vezes, mais dolorosa. Há uma necessidade de maior exercício do desapego, que às vezes as pessoas não estão preparadas para ter de imediato. Entretanto, a programação divina da nossa existência, aquilo que Deus quer, se refere à programação geral, né? De progresso comum, dos grandes fatos que nos devam atingir, aquilo que Ele permite que nós façamos, está dentro da nossa capacidade de decidir, de nos orientarmos. Se nós fôssemos criados já prontos, né? Sem necessidade das experiências difíceis, sem a possibilidade de optarmos pelo mal na nossa existência, nós estaríamos como escravos, sujeitos à fatalidade do bem. Ele optou por nos criar livres, tirando-nos dessa escravidão. Pois é, mas agora aí vem o seguinte, para nós entrarmos propriamente na nossa discussão de hoje, né? De modo prático, por que morreram 71 das 77 pessoas a bordo do avião da Lamia, né? Na Colômbia? Nós já vimos que não foi por acaso, né?
Ao menos Acaso quando não tomado, existe. ao menos quando tomado naquela acepção mais comum de um acontecimento aleatório ou fortuito. Porque se a gente for no dicionário, existe uma outra definição do acaso que diz o seguinte, que ele pode representar também um, abre aspas, conjunto de pequenas causas independentes entre si, que se prende a leis ignoradas ou mal conhecidas e que determinam um acontecimento qualquer. Quer dizer, não seria acaso. Eu vou repetir pela importância que tem esse conceito. Um conjunto de pequenas causas independentes entre si, que se prende a leis ignoradas ou mal conhecidas e que determinam um acontecimento qualquer. Então, Acaso é o nome de Deus quando ele não quer assinar, em outras palavras, né? A questão 862 do Livro dos Espíritos pergunta, afinal de contas, se existe fatalidade ou não. E aí os Espíritos respondem com um exemplo. Eles dizem assim, que se o cidadão não sabe nadar e tenta atravessar um rio e perece, não é destino, não é fatalidade. E também não é destino. Né? Podemos deduzir. Por quê? Foi uma imperícia dele, uma imprudência. Eu vou mais longe. Se ele avaliou mal as suas energias físicas em relação às dificuldades que ele ia enfrentar, por exemplo, a força da correnteza, ou a distância até a outra margem, ele também está incorrendo na mesma situação. Então, o que nós temos aqui é exatamente o que ocorreu com o piloto da Lamia. Ele foi uma pessoa que avaliou mal, ele foi imprudente, ele foi orgulhoso, de prepotente de achar que tinha condição, porque não foi a primeira vez que ele transgrediu as leis de aviação, as regras de aviação, voando com combustível na estica, contraindo todas as normas da aviação. Ele tinha escolha moral sobre os fatos, né? Mas os outros não tinham. Aí que está. Pois é, aí que eu quero chegar. Então vejam, toda essa situação de imprudência, de irresponsabilidade é que levaram. Só que porque os outros não sofreram as consequências. Trazendo para o nosso exemplo, quando o indivíduo não sabe nadar e tenta atravessar o rio, mas perece sozinho, aqui só que nós temos, ele estava responsável uma embarcação cheia. Exatamente. As questões são mais abrangentes, né? Vamos discutir depois do intervalo, então? O que você acha? Que é um tema amplo, ainda né? Temos um pouquinho antes desse... vamos fazer um complemento aqui. Então, a diferença é essa, né? Do que ele tinha, o que ele não tinha, a responsabilidade, a maneira como ele levou a situação. Eu coloco o seguinte, para a gente ir para o intervalo, então, que você está pedindo. É possível, apenas possível, vamos deixar bem claro, que no caso em exame, o acidente só se consumou por causa da atitude, o uso do livre-arbítrio, né, do piloto, sem qualquer outra conotação moral, kármica, do destino das demais vítimas. Discordo totalmente. Literalmente, a vida delas estava nas mãos dele e ele fez o que fez. Mas por que eles estavam, né, nas mãos de uma pessoa assim? Essa é a questão, né, que o Espiritismo analisa. Vamos discutir mais. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida retomando deste ponto. Quentíssimos, A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Queridos amigos, estamos de volta com o nosso assunto de hoje. Estamos falando sobre um acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense. E antes do intervalo, eu estava dirigindo uma pergunta aqui para a Rose e eu vou repeti-la, né? Vou revivê-la de uma outra forma. Diante das explicações que nós vimos até agora, né?
todos morreram de graça ou foram praticamente assassinadas? Se isso estava em seus destinos traçados lá atrás, né, antes de reencarnarem, no seu planejamento reencarnatório, qual a finalidade destas mortes? Então eu gostaria que você comentasse em cima disso. Bom, o que nós vamos comentar se refere à generalidade dos casos. Seria absurdo e um desrespeito às famílias, às pessoas que estão com um justo sofrimento, né, pela separação dos seus entes queridos, embora a morte nunca seja um castigo, é uma volta para casa. Não seria um absurdo a gente dizer que no caso concreto as causas foram X ou Y. Não temos condições de avaliar. Nós temos condições de lembrar a questão 851 do Livro dos Espíritos, que eu peço permissão para ler só a síntese dela. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Todos os acontecimentos são pré-determinados? O que vem a ser nesse caso se tudo é pré-determinado o livre-arbítrio? Os espíritos dizem que nem tudo é pré-determinado. As coisas comuns da existência a gente altera todos os dias. Entretanto, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez antes de reencarnar desta ou daquela prova para viver. E no instante do gênero, né, da morte que ele escolhe ter para voltar para o plano espiritual. Escolhendo-a, ele institui para si mesmo, o próprio espírito escolhe, uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que ele está colocado. Isso quanto às provas físicas, aquelas que nos atingem sem que nós tenhamos escolha, como no caso dos jogadores que estavam no avião, não do piloto. Pois que, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem ou ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Portanto, no nosso entendimento, um acontecimento assim grave, coletivo, que atingiu tanta gente, né, faz parte da programação de vida, segundo o que o Kardec fala, segundo o que os espíritos ensinam, as escolhas que aqueles espíritos fizeram antes de nascer e traçaram para si mesmos um destino. E quanto ao piloto, que poderia ter tomado cuidados, ele não precisava ser necessariamente a causa daquelas mortes, porque ele poderia perfeitamente ter assumido as suas responsabilidades e eles então não morreriam naquele dia, naquela hora, mas aproximadamente nessa época por um acidente diferente, se fosse esse o caso. Rosa, aí não sei se você tomou conhecimento para completar esse ingrediente. Tem gente que discorda dessa nossa discussão. Não, mas eu não vou levar por esse lado porque o nosso tempo até não permite e a gente até alerta aqui a vocês, caros telespectadores, a importância, a necessidade do estudo, da busca do conhecimento, de estudar. E não adianta pegar só uma obra, são várias obras, comparar, ver aquilo que está de acordo com os ensinamentos dos espíritos ou não. Mas o que eu gostaria de ir à frente a respeito de uma coisa que eu mencionei no programa passado, no quadro das razões dos fatos, quando eu citei que esse fato estava previsto por um vidente. Ah, é? Sim. Não sabia. Eu vi, está disponível no YouTube para quem quiser, o vídeo de uma entrevista de um médium concedida em março passado, quando ele fala que um time de futebol cairia, um avião com um time de futebol cairia, vitimando, inclusive, na visão dele, não sei se foi uma visão, todas as pessoas. Na verdade, como a gente sabe, 6 sobreviveram, entre jogadores, jornalistas e membros da tripulação. Eu vi, essa entrevista foi concedida na TV Tarobá de Cascavel, em março. Né? Então, eu pergunto, como é que ele sabia? Né? A pergunta é, como é que ele sabia? Ele viu, teve um pressentimento, uma premonição, né? Uma percepção do fato em si, mas não a causa. De apoio àquilo que você acabou de falar, talvez até poderia ser na mesma ocasião, não por um erro humano, mas por uma condição meteorológica diversa, por uma falha mecânica. Né? Agora, para explicar como é que o processo de um vidente de antever certos fatos, a gente lembraria o seguinte, que uma espécie de sexto sentido anímico, nós temos 5 sentidos físicos, né? Um sexto sentido anímico, ou até uma revelação mediúnica, pode levar a essa situação. E Kardec nos coloca um exemplo muito claro, citando 2 homens, um no fundo de um vale e um do alto da montanha.
O homem no fundo do vale, ele mal enxerga os próximos passos, a próxima curva do caminho, alguma coisa. Ele está numa longa caminhada, ele tem um objetivo, pretende chegar a uma aldeia, a um lugarejo na sequência, ele sabe mais ou menos, mas não... Hoje em dia, claro, hoje com GPS, gente, vamos simplificar a coisa, estamos falando de alguma coisa lá atrás, há muitos anos atrás. Mas ele não sabe todos os obstáculos que ele vai, as dificuldades que ele vai encontrar no caminho. Já o homem que está no alto da montanha, ele tem uma visão completa. Então ele vê de antemão que lá na frente existe um pontilhão, uma ponte, uma árvore caída, ou tem um rio para ser transposto, ou que esse cidadão vai diminuir o passo e vai demorar mais ou vai demorar menos, alguém vai vir surgir em seu auxílio ou não, né? Então essa seria uma maneira de interpretar o processo de vidência ou de clarividência. Pode errar. Claro Sim, por quê? Porque é previsão, o nome já está dizendo, é previsão. Agora, o que eu noto aqui, né, é que a importância desse tipo de previsão, porque no final do ano sempre tem aqueles videntes que preveem um monte de coisa. Porque vai acontecer tal coisa com um famoso, com uma famosa, com um artista. Que vai, né? Com alguém. Mas todo ano acontece. Agora, com um time de futebol da maneira específica como ele foi, é diferente. Inclusive, ele faz algumas previsões aí interessantes para o começo desse próximo ano. Agora, eu queria puxar para você, inclusive, para você reiterar, a respeito das provações, das expiações coletivas. Está lá em Obras Póstumas, né, o livro publicado após a encarnação de Kardec. Que é a decorrência do tema. Que são, as pessoas podem se reunir em grupos quando elas participam numa reencarnação. Elas são protagonistas de eventos, digamos, patrocinar uma guerra, uma batalha, dizimar uma aldeia, coisa do tipo, né? Eles podem se reencontrar numa futura reencarnação para expiar aquele karma que ficou. Aí sim. Que não é castigo. Não é castigo. Não é castigo. Muitas vezes o espírito, ele está no plano espiritual, assim como na Terra, ele quer progredir, ele quer alcançar outras posições, ele quer conquistar méritos para ir para planos superiores ao que ele está. Espiritualmente nós ficamos onde estão aqueles com quem temos afinidade. E às vezes ainda temos lá do passado registros negativos não equilibrados, não harmonizados perante a lei divina. Ninguém nos condena, Deus não cobra. Mas nós temos a nossa consciência determinadas desarmonias que nos impede de nos sentirmos bem na posição de espíritos superiores. O que acontece então? Nós pedimos para voltar, enfrentar determinados tipos de lutas e tentações, às vezes até gênero de morte, que não é castigo, como condição, como uma prova, como uma condição de ascensão para um reequilíbrio, uma reharmonização da nossa própria consciência perante as leis divinas. Outros não nos castigam, não nos impõem a situação. Nas provações coletivas, o que há? Determinadas pessoas, às vezes, por registros energéticos, dívidas em comum ou parecidas, mesmo que não tenham sido em comum, elas perdem a oportunidade de voltar, exercer determinados papéis no mundo, ter determinadas lutas e algumas vezes voltar pelo desencarne coletivo na mesma situação. Isso não é castigo. Deus não permitiria que o ser humano fosse castigado em nada. Ele mesmo é que escolhe para si determinados gêneros de luta e de formas de retorno ao plano espiritual que o reharmonizem, que o reequilibrem perante a lei divina. Pode acontecer, por exemplo, como no livro Ação e Reação, quem quiser ler está lá o caso de Ascânio e Lucas. Duas pessoas que queriam progredir, dois espíritos bons, dedicados, que queriam ascender a um plano espiritual superior e não conseguiram. Lembraram que tinham atirado um colega no cerco de Órmãos há 3 séculos antes, numa outra vida, do alto de uma muralha, e aquela dívida lhes pesava na consciência. Eles escolheram reencarnar e morrer como pilotos, dedicados, cumprindo o seu dever, sem falhas, né, nas suas escolhas do momento, em um acidente de aviação, para que resgatasse aquilo, não por castigo nem imposição externa, por escolha própria, que constituiu para a vida deles uma espécie de fatalidade. Morreram jovens num acidente de aviação, não como karma, não como expiação, não como castigo, mas como oportunidade de ascensão e de reequilíbrio, de reharmonização perante as leis de amor. Tem ainda alguns detalhes aí desse acidente, né? Dessa situação toda que eu gostaria de ressaltar aqui. A primeira delas em relação a 2 coisas que eu fiquei pensando, né, para a nossa reflexão. A primeira delas foi aquela defesa fantástica do goleiro Danilo,
no último lance do jogo anterior pela mesma competição. Então, se naquele momento, que foi um momento de glória para toda a equipe, mas principalmente para ele, né, talvez o momento mais importante da carreira dele, se não fosse aquilo, tivesse ocorrido o gol do adversário, que foi o time da Argentina, eles não teriam se classificado, não teriam viajado, o avião não teria caído, pelo menos ali, e eles estariam vivos pelo menos até aquele momento. A outra situação é aquilo que no meu livro, Determinismo, Destino, Determinismo, Livre-Arbítrio, eu chamo de causas indiretas de certos fatos. Foi o fato de uma outra aeronave também, por coincidência, pedir prioridade de pouso, o que fez que, durante esse procedimento, o avião da Lamia tivesse que ficar dando voltas e gastando sua última reserva de combustível. Não acredito em coincidência no caso desse, é muita coisa. A outra coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, por que 6 sobreviveram? 71 morreram, 6 sobreviveram. Será que foi milagre? Será que foi proteção especial de Deus? Nada disso. Um minutinho para você responder. 71 liberaram-se do seu karma. Tiveram um retorno ao plano espiritual reequilibrados perante as leis da vida, na sua programação de existência. Isso é o que acredito. 6 ainda não. Ainda tem dívidas, tem progresso ou uma missão a executar, tarefas a executar na Terra, que a sua programação existencial exige. Então ficaram. Não houve castigo, embora a dor das famílias, e nem privilégio, né? Nós nos solidarizamos, nem privilégio. Cada um está no destino que foi traçado para si mesmo por as suas próprias escolhas. Isso é o que eu acredito, isso é o que a doutrina espírita ensina. Alguém poderia estar lá por acaso? Poderia. Se teimou, se não fez o que era correto, se forçou sua presença, né? Cometeu algum ato de escolha moral que não era perfeito. Mas não esses, que estavam ali gloriosamente representando uma coletividade num evento esportivo de saúde, de paz, de equilíbrio, e que, portanto, certamente receberam toda a proteção espiritual a que faziam jus e, com certeza, estão bem protegidos e encaminhados. Bem, meus irmãos, nós queríamos, antes de encerrar, queríamos só fazer mais um alerta aqui. Atenção em relação àquilo que às vezes vocês ouvem falar, até mesmo de que alguém recebeu uma mensagem mediúnica, psicografada, não sei aonde, dizendo que já alguém se comunicou e que foi por isso, a causa foi aquela. Geralmente, quando acontece esse tipo de tragédia, sempre aparece. Tudo bem, vocês sabem, nós somos espíritos, acreditamos na comunicação dos espíritos, ou a mediunidade, né? Mas nós temos que ter ressalvas. João já dizia para procurarmos antes saber se os espíritos são de Deus, quer dizer, se são espíritos confiáveis. Allan Kardec usava a metodologia que ele chamava de Conselho Universal dos Ensinamentos Espíritas. Ele nunca, toda a obra da codificação, ela não foi construída, não foi edificada apenas na opinião de um médium ou de um espírito comunicante. Ele submetia as mesmas questões para vários médiuns em lugares distantes, que não havia a comunicação instantânea que existe hoje da internet, né? Separadas nos continentes diferentes, e ele fazia a comparação dessas respostas. Então, hoje, talvez o ideal para esse tipo de situação seria que nós submetêssemos a esse tipo de critério. Como nem sempre é possível, é bom ficar precavido em relação a possíveis informações a esse respeito, principalmente quando se faz afirmações taxativas. Foi isso, foi por aquilo, foi porque fizeram não sei o que na vida passada. Isso a gente tem que aceitar com muita reserva. Eu só lembro aqui, finalmente, a respeito da última palavra do piloto. Quando ele fala Jesus, é a última coisa que ele fala no ar. Eu fico me perguntando, Rose, por que ele... Será que ele pensou antes em Jesus? Será que fez uma oração antes de fazer a prece? Quando ele deixou de abastecer ou de aceitar a necessidade de fazer um pouso na alternativa para reabastecimento, será que ele pensou em Jesus? Infelizmente, parece que ele lembrou tarde demais. Meus irmãos, fica aqui o nosso abraço. Até semana que vem. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso.
Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.